vozes e versos batendo no coração. Esse sonho é história de nossas memórias, é superação. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. Carregando a cultura e a identidade eu vou, carregando a riqueza do povo que eu amo e sou. Sou da terra notícia, sou forma e sou formação. Sou talento, streaming, sou elo e televisão. Sou a linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição do novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Sou tradição no novo, sou laço e sou elo. A linguagem de um povo que é forte, que é belo. Olá pessoal, estamos começando mais um Superação Podcast aqui na LTV. Estamos no episódio número 83. Já começo agradecendo a todos vocês que acompanharam até aqui. A intenção da gente é essa, trazer histórias, projetos, pessoas. E teve muitas pessoas que participaram do nosso Superação que vieram contar suas histórias, mesmo estando muito presente aqui na LTV. Só que eu digo, você está na LTV entrevistando outras pessoas, apresentando como artista, mas eu gosto de contar a história dos bastidores. Como foi que começou a história das pessoas? O Superação é isso, é e sempre será isso. E eu digo e repito para vocês, essa modalidade foi o que mais me fez aprender na vida. Né? Desde a época da TV Pajé, onde fiz na média lá de 150 programas. Mais uma vez agradeço de coração a meu amigo, meu parceiro, o meu professor que me ensinou muito, né? Denilton Mandu, lá da TV Pajeú, e eu percebi que foi a época que eu mais aprendi na vida, que foi conversando, entendendo as ações de cada pessoa. Aqui virou literalmente uma escola para mim, e eu digo que essa é a intenção de levar isso para vocês, que aprendam. Por quê? Extrair o que há de bom, o que as experiências de vida e trazer isso para a nossa, né? Essa é a nossa intenção. E hoje, nosso convidado, ele é advogado, ele é poeta, ele é cantor, ele é compositor, já foi quase padre. Ó, tem um bocado de história, tem um bocado de história aqui que nós podemos falar para debater sobre essa pessoa que já apareceu inúmeras vezes para vocês aqui e ele está vestido como advogado porque a vida dele é corrida, mas aqui nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Doutor Felipe Emanuel, poeta Felipe Emanuel, cantor, compositor, quase padre. Felipe Emanuel, mais uma vez agradecer por você estar aqui conosco. André, muito obrigado pelo espaço. Eu digo que a LTV é sempre esse meio não só de democracia, senão de vitrine para as nossas tantas qualidades do Pajeú e inclusive de fora, né? Quantas vezes o nosso microfone já esteve na Paraíba, já esteve, né, na Zona da Mata, já esteve na capital, na região metropolitana. Então, certamente a LTV é essa vitrine que coloca a gente em evidência. E que bom, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente que eu particularmente nunca fiz. Espero que você guie o negócio aí, porque eu tô mais por fora do que braço de caminhoneiro. Me diga uma coisa, e sim, tem que falar também, né? É apaixonado por comunicação. Eu Sem acho que é uma das sombra suas maiores paixões, né? Relacionada à comunicação, sem sombra à de dúvida. rádio. O cara é apaixonado, porque ele sabe da história de tudo relacionado à rádio, minha gente. E TV também. Mas é a primeira vez que você fala mesmo assim, porque você já falou muito sobre sua profissão, já falou artista inúmeras vezes, e também como católico, né? Mas é a primeira vez que você está se falando, você falou a primeira vez, agora é isso mesmo? É a primeiríssima vez. Nunca. Se não com essa ênfase no bastidor, sabe? Sempre naquela parte bonita que
que a gente mostra, né? Nunca contei, dificilmente contei algumas vezes, por exemplo, em relação à advocacia, das vezes que a gente precisou ficar de madrugada na Serra de Teixeira, porque o ônibus quebrou, porque faltou combustível, porque estourou um pneu, alguma coisa dessa sorte. Não é? E as dificuldades do início da advocacia. Em relação à música e à poesia, quantas portas na cara? Não, mas eu quero que você comece de antes. Aí já é Tudo o isso. Felipe quase agora. É. Vamos falar de antes. Quem é Felipe Emanuel? André, é uma pergunta difícil de responder. Eu costumo dizer sempre, inclusive esses dias estive num evento do Tribunal de Justiça lá na cidade de Afogados, onde eu sou professor, e o coordenador do SEJUSC, do Fórum de Afogados, me chamou, me convidou a compor a mesa, dizendo advogado, professor e poeta. Aí, na hora, o juiz estava lá, a gente começou a conversar e tudo mais. E eu dizia, bem, advogado e professor eu estou. Porque pode ser que uma hora eu me aposente da advocacia, do professorado, certamente. Eu vou me aposentar, vou ter que sair. Mas poeta, mesmo que me falte o juiz, eu penso que eu vou morrer sendo. Então, eu acho que eu sou isso. É um coração de poeta que tenta ver o mundo com outros olhos. Desde pequeno foi assim. Um sonhador de fato, que nem sempre consegue realizar todos os sonhos, justamente por sonhar demais, por voar muito. Mas eu penso que isso ajuda a enxergar a vida com mais leveza. Então, só isso. Um poeta sonhador. E, inclusive, você lembrou agora, professor também, né? Porque tem cada uma dessas etapas, ao mesmo tempo que seja muito parecida, quando se fala mesmo cantor e compositor, ao mesmo tempo estão interligadas. Às vezes um poeta, cantor é muito também normal ter, mas ao mesmo tempo são muito diferentes, precisa de habilidades e diferentes. E também agora, que eu acredito que de todos que a gente falou, a mais recente seja de professor, mas eu queria que você falasse um pouquinho antes ainda. Vamos falar de família, cidadão Vamos lá. egipciense, que você é um apaixonado por aqui, né? Sem sombra de dúvidas. Em 95, quando eu nasci, inclusive agora há pouco tempo, eu recebi o título de cidadão egipciense e muita gente perguntou por quê. Né? Por que esse título de cidadão egipciense? Se eu ver esse menino crescer aqui, de fato. Eu nasci em 1995 e a gravidez de minha mãe era uma gravidez de risco. Né? Inúmeras vezes ela tirou um fino em me perder. Já tinha perdido 2 antes de mim, porque ela descobriu o seguinte: nós crescíamos demais e o útero dela é pequeno. Quem conhece minha mãe sabe que ela é baixinha. Né? O útero dela é pequeno, nós crescíamos demais, o útero não segurava. Então precisava fazer um procedimento chamado cerclagem, que costura lá o útero para poder a gente realmente se desenvolver e depois, quando vai ter a criança, descostura, faz a cesárea, aquela coisa toda. E foi isso que aconteceu, né, com a minha mãe. Quando ela veio descobrir esse problema, já tinha perdido 2, infelizmente. Estamos falando do finalzinho dos anos 90 em São José do Egito. Então, nós não tínhamos a especialidade, pelo menos obstetrícia, que nós temos hoje. Evidentemente. Final dos anos 90, Sertão do Padrão, aquela coisa. Então, não tinha. E ela descobriu isso em Afogados da Engazeira com a doutora Albertina, que ainda hoje atende lá. E aí fez-se a ultrassom, né? Quase que ela me perde nesse dia, ela descobriu, fez o procedimento da cerclagem e tal. Faltando uma semana para o meu nascimento, mais ou menos, para o dia que eu nasci, 27 de outubro de 95, ela passou muito mal e quase me perde de novo, mesmo estando com o procedimento de cerclagem em dias. E aí, São José do Egito não tinha condição nenhuma de fazer com que minha mãe permanecesse aqui. Então, botaram ela numa ambulância e tirou para Recife. Ela ficou esses 8 dias no Hospital das Clínicas. Depois desses 8 dias no Hospital das Clínicas, eu nasço, a equipe de médicos, aquela coisa toda, um sacrifício, ela precisou assinar um termo de preferência para saber se os médicos deviam dar prioridade a ela ou a mim. Certo? Ela assinou que esse termo fosse dado a mim, puseram uma fita no meu braço, e aí já é meu pai quem conta, que era caminhoneiro já na época, e pegou um caminhão e pediu, na época, aos patrões para ficar por Recife, ali arrodeando, dormindo no chão do escritório da firma, para que ele pudesse acompanhar meu nascimento, porque manhã provavelmente não voltava. E então, Deus de bom que é, fez com que escapasse eu e ela. Ainda fiquei alguns meses em Recife, em acompanhamento, por conta de algumas complicações pós-parto, não da parte dela, mas de minha parte mesmo, porque por conta de tudo que a gestação tinha gerado, realmente eu precisei ter um acompanhamento diferente.
E vim então para São José com uns 3 meses e meio, 4 meses de vida. Só que eu costumo dizer isso, André, eu fui concebido aqui. A minha alma é uma alma egipciense. Nós católicos cremos que no momento que nós somos concebidos, Deus infunde a alma já no embrião. A alma já está infusa ali. Então eu digo sempre, eu posso não ter nascido fisicamente em São José do Egito, mas minha alma é uma alma egipciense. E então fui me formando em São José. São José me ensinou tudo o que eu sei. Não posso negar isso de forma alguma, seria eu um ingrato. São José me ensinou a comunicação, São José me ensinou a poesia, São José me ensinou a leveza, me ensinou essa coisa da cultura nordestina, que não é só a poesia, mas até o conversado, o sotaque, a coisa toda, a oratória que a gente tem, é coisa muito nossa aqui de São José do Egito. Então, desde então eu fui me formando em São José. Então, sou um egipciense de fato, e depois a Câmara reconheceu isso para muita honra minha, não é? De me dar esse título de cidadão egipciense. Eu fiquei extremamente lisonjeado, eu guardo o projeto até hoje, né, junto ao meu escritório, de vez em quando eu olho para ele para me lembrar que eu sou de São José do Egito de fato e de direito. Então, realmente, teve essa complicaçãozinha, por conta de um erro de cálculo, eu precisei nascer no Recife. No entanto, toda a minha trajetória, toda a minha vida foi São José do Egito. Quem fez, quem deu e continua me dando até hoje. E uma coisa muito interessante que você falou, que aqui nós aprendemos muitas coisas, né? E nós crescemos principalmente, e você também é apaixonado por cantoria, né? Nós crescemos vivendo essa cultura. Veio daí também essa paixão desde cedo também pela cultura, que você é poeta, cantor, compositor, mas você, se for para fazer uma cantoria, você faz, se for para ir na mesa de glosa, você faz, se for, né? E então, você é literalmente uma pessoa, obviamente, apaixonada por cultura. Como foi que veio essa paixão, que é igual você disse, que quer viver com ela? Veja, André, como eu dizia, nós lá em casa sempre fomos uma família humilde, né? Não faltava o principal, mas o supérfluo muitas vezes faltava. E eu lembro que pequeno, bem pequeno, devia ter o quê? Uns 2 anos e meio, 3 anos. Eu tenho uma lembrança vaga disso, mas depois fui confirmando com minha mãe, com meu pai, enfim, e algumas fotografias. Meu pai pegou uma bateria de caminhão, um toca-fita de carro e fez um som para casa, porque a gente não tinha condição de ter um som em casa, né? E nesse som, mãe escutava Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, essas coisas todas. Meu pai também gostava muito disso. Delmiro Barros, em fita. Eu lembro lá no comecinho de Delmiro, depois veio aquele CD famoso e aquela coisa toda. Então, eu fui crescendo num ambiente musical. Não porque pai e mãe tocasse ou cantasse. Porque ele também gosta, né? Gostam, exatamente. Gostam muito e mostravam aquilo a gente, né? Tudo lá em casa tinha música. Minha mãe ia arrumar a casa, tinha música. Pai ia ajeitar um caminhão, tinha música. A gente viajava com ele nas férias, de escola, todo mundo tinha música. Então eu cresci no ambiente musical, de fato. E eu lembro que muito novo, minha mãe comprou um tecladinho de pilha para mim e eu já tirava melodias no teclado. Intuitivamente, por ouvido, sabe? Tirava alguma melodiazinha aqui e acolá, aquilo comia uma pilha do diacho. A gente botava e ficava lá, eu pelejando, e saía sempre alguma coisa, mas nada muito elaborado, porque eu não tinha, por assim dizer, a ciência da música, né? Mas de ouvido, intuitivamente, já ia saindo alguma coisa. E eu lembro que por ter uma memória musical boa desde cedo, por ter crescido nesse ambiente, eu não tinha... meu ouvido não se agradava da cantoria. O meu ouvido não se agradava da cantoria. Achava... eu não entendia aquele batido daquela viola. Para mim, que aquilo era uma música. Quando eu era muito novo, aquilo para mim era uma música. Né? Eu disse, não, isso aí é uma música. E muito mal cantada, porque eles cantam tudo de um jeito só, 5, 6 minutos, uma coisa só, numa melodia só, e o bater da viola, aquela coisa toda. Até que um dia, na casa de minha avó, ela ligou o rádio, eu devia ter uns 8 anos de idade, 9. Ela ligou o rádio na Rádio Liberdade FM e estava passando o programa Valores da Nossa Terra. Lembro. O valor da... Não lembra? Meu avô gostava muito. Sim, era meio-dia no domingo, era o sucesso da cidade. E estava passando esse programa, Valor da Nossa Terra, e puseram uma cantoria lá de Louro Branco. O verso eu já não lembro.
Só que as bobagens de Louro Branco, quem está assistindo a gente conhece. Louro Branco era um cantador ótimo, cantava coisa séria, mas quando ele botava para dizer bobagem, lorota, era bom demais, porque a gente ria, era aquela cantoria cômica, né? E ele fez um verso cômico desse, aí eu, kkkk, achei graça. Molequinho, achei engraçado. Aí vozinha explicou como era que eles faziam aquilo, que era de improviso e tal. Aquilo foi ficando na minha mente. Aí eu comecei a ouvir, para ver se saía outras coisas daquelas. Quando eu comecei a ouvir, eu fui prestando atenção nas violas, e eu vi que a viola não tocava tão feio. Pelo contrário, a viola nordestina é um dos timbres mais bonitos de instrumentos de corda no Brasil. No Brasil. Você pega, por exemplo, Astronauta dos Nonatos, tocada na afinação da viola nordestina. Depois escuta em qualquer outra afinação, não tem a mesma magia, não tem o mesmo sabor. O sabor da viola nordestina é único. Você e uma das músicas mais bonitas que já escutei na vida. Aquilo é uma coisa extraordinária. E então, você pega na viola nordestina, você tem aquele sabor e aquela coisa. Aí eu fui prestando atenção, digo, mas a viola é um negócio bonito, é a viola, viu? Fui ficando tal. E de tanto ouvir os cantadores, e de tanto ouvir minha avó fazer a cantoria de improviso, que ela também fazia verso de improviso, eu aprendi. Intuitivamente, sem botar a regra de rima, sem regra de sílaba, nem nada do tipo, métrica, nem nada. Eu só fiz, pelo ouvido. Eu fiz. Se era para fazer um decassílabo, eu fazia. Se era uma sextilha, eu fazia. E assim eu aprendi a cantar todos os estilos da cantoria. Até que um dia, meu pai estava em um ambiente, isso impulsionado por minha avó, claro. E um dia meu pai estava em um ambiente com alguns colegas, tomando a cerveja dele, e disse, Felipe, faça um verso com isso. Aí disse lá o tema, e eu fiz o verso. Quando eu fiz o verso, o colega dele olhou e disse, esse teu menino é cantador? Disse, não. Aí eu já devia ter uns 10 anos, mais ou menos. Esse teu menino é cantador? Eu disse, não vejo. Nunca vi ele cantando nada desse tipo. Não sabe nem tocar viola. Disse, pode comprar viola pro menino, que o menino é cantador. Aí disse outro mote. Quando disse outro mote, eu pá em cima. Disse outro, eu pá em cima, eu sei que fui à festa, naquele dia a festa fui eu. Dali pra frente, todo canto que eu ia, o povo era dando mote, eu ia fazendo os versos. Até que, no ano de 2000, e agora eu já não lembro, 2008, se eu não me engano foi 2008, se era 2005, 6, 7, 8, mais ou menos 2008, quando eu tinha uns 13 anos de idade, teve uma Olimpíada de Matemática Municipal. E aí eu já tinha ganhado um ano antes, na escola, o Cálculo Mania, que era para fazer conta de cabeça, senão quem fazia mais rápido ganhava o prêmio, né? E aí toda a escola, na Patriota, na época, era a escola municipal. Rapaz, como é que eu me lembrei disso agora? Na Patriota, é interessante, mas nunca que eu tinha lembrado mais disso. A escola toda lá e aquela coisa, aí vamos fazer o Cálculo Mania, aí fizemos. Aí o professor, na época, Damião, que hoje é professor aqui em São José, Damião disse, Felipe, você vai participar. Porque eu era bom de matemática, embora eu seja da área de humanas, eu nunca fui ruim em matemática. Aí disse, você vai participar. Disse, eu? Disse, você. Eu disse, tá bom. O professor mandou, eu vou. Fui e ganhei o danado do Cálculo Mania. Aí um ano depois teve essa Olimpíada de Matemática. Municipal. Não era aquela nacional, não, era a municipal. Aí eu fui para essa Olimpíada de Matemática, fiz a primeira fase, passei. Quando fui fazer a segunda, era à tarde. Eu estudava de manhã, era à tarde lá na escola Luiz Paulino. E aí eu ia saindo com a bicicleta, aí minha mãe disse, vai para onde? Aí eu disse, molecote, ela ainda governava. Vai para onde? Eu disse, eu vou na escola Luiz Paulino fazer a segunda fase da Olimpíada Municipal de Matemática. Disse, para que tu vai? Tu sabe, não passa nisso mesmo? Eu disse a ela, eu digo, mãe, eu volto, nem que seja em terceiro lugar. Só por causa disso, mas eu volto com esse resultado. Resultado, eu voltei em terceiro lugar. Passei na Olimpíada de Matemática. Na época, o prêmio era R$100. R$100, o prêmio do terceiro lugar. Bem, hoje R$100 era não é muito nada. Dinheiro. Mas na época era alguma coisa. Eu corri depressa, fui em Batistinha reparar o preço de uma viola. Olha minha cabeça onde estava. Não era em Olimpíada de Matemática, nem responder manhinha que passava, nem nada do tipo. Era na viola. Fui ali em Batistinha olhar uma viola, com 13 anos. Quando eu olhei lá o preço da viola, uma viola Austin, que até hoje eu tenho ela, R$210. Ah, mas eu enlouqueci. Eu disse, eu vou comprar essa viola, eu já tenho 100. Resultado, comecei a trabalhar na oficina do meu tio, ganhando R$10 por semana. E fui juntando dinheiro. Aí minha avó, quando soube que eu estava juntando para comprar a viola, deu outra parte do dinheiro e meu pai comprou as outras besteirinhas que faltavam. Resultado,
comprei a primeira viola, quem me ensinou a afinar e tocar ela foi Lucivaldo. Assim, me ensinou a tocar o baião da cantoria. A painha quase chora quando viu eu tocar a primeira vez alguma coisa numa viola. São 10 cordas, eu ainda não usava na época a afinação nordestina, ainda hoje dificilmente eu uso, porque não sou tão ativo na cantoria, por assim dizer, sou mais ativo na música, mas aquilo ali para mim ficou registrado no juízo com muita precisão. Então essa coisa toda foi o princípio mesmo da formação cultural no que diz respeito à poesia e à cantoria. Alguns dias depois que eu aprendi a viola, cantava todos os estilos, tocava, enfim. Aí Lucivaldo chegou para mim e disse, pronto, já aprendeu a viola, gosta dos nonatos? Eu disse, gosto. Ele disse, pois está na hora de aprender violão. Aí violão é outra coisa, já é um instrumento um pouco mais versátil, a princípio, do que a viola. Aí eu, tá bom, comecei rapidinho, aprendi violão e pronto, foi embora. Aí foi embora e tô até hoje nesse moído. Aí, quando é que veio a paixão por advocacia? Essa aí eu lembro bem. Eu devia ter uns 10 anos. Meu pai dirigia... Foi cedo também? Foi cedo. Meu pai dirigia um Scania 113 bitrem, a coisa mais linda do mundo. Bicho com aquele castanhado, quem gosta de caminhão que está assistindo sabe, o castanhado do Scania 113 é uma coisa linda. E ele dirigia, né? Ele era empregado de uma firma, portanto, empregado faz o que o patrão manda. E ele estava com excesso de peso e foi passar num posto da Polícia Rodoviária, enfim, precisava, ou era do Fisco Estadual, eu não lembro, na época eu não sabia o que era isso. Sei que precisava pesar o caminhão e se tivesse com excesso de peso, o caminhão ficava preso. Então, me parece que realmente foi excesso de peso, o caminhão ficou preso. E o policial lá, o guarda, começou a xingar meu pai, como se o culpado fosse meu pai. Dizendo, mas pai, eu sou um trabalhador, eu estou cumprindo ordem, eu não posso fazer outra coisa. E aí o cara disse, você é um ladrão. E aí eu vi meu pai baixar a cabeça, calado, não podia fazer nada. Diante daquela injustiça manifesta, baixar a cabeça diante do abuso de autoridade dele. De uma pessoa que sabe que realmente ele não tinha culpa. Não tinha culpa. Se o caminhão fosse dele, tudo bem. Mas hoje a mesma história seria do mesmo jeito, né? E, claro. Que muita gente passa por isso, né? Claro. E hoje já tem menos. E nós, de vez em quando, vemos um absurdo, como agora há pouco nós vimos um delegado prender a advogada dentro do escritório, quebrando uma prerrogativa da advocacia, além de prever pena de prisão por um crime que não vê isso. Então, assim, certas coisas absurdas. Se hoje é assim, avalie naquele tempo. E então, quando o pai entrou dentro do caminhão de novo, triste, né, tinha ligado para o patrão, estava esperando uma resolução da coisa, e o caminhão ficou preso. O pai voltou triste, com a cabeça baixa, sentou-se lá no banco do motorista. Aí eu disse a ele, eu vou ser, pai, advogado, e mais nunca ninguém vai chamar o senhor de ladrão. Pronto. Fui advogado, de fato. Aí, quando eu fui crescendo, eu fui entendendo o que era a advocacia. Essa coisa uma coisa que me desconcerta profundamente é a injustiça, André. Me desconcerta profundamente. Sabe? Então, eu não acho... Eu sou do parecer, André, de que muitas vezes é melhor um culpado solto do que um inocente preso. Há mais injustiça em prender um inocente do que em soltar um culpado. Porque soltando o culpado, uma hora ou outra, a vida vai cobrar. Eu penso dessa forma. A vida vai cobrar. Se você é culpado e a justiça humana não conseguiu chegar... Principalmente se persistir no erro, né? Sim, se persistir no erro. A vida vai cobrar, certo? E outra, todo mundo tem uma segunda chance do meu ponto de vista. Agora, prender um inocente, André, é uma coisa absurda, é uma injustiça sem tamanho. Você não fez nada e por uma falha do Estado, porque alguém conseguiu falar mais bonito do que alguém, você deixar uma pessoa trancada. Isso é uma coisa absurda. Às vezes estraga a vida daquela pessoa, da família dela pelo resto da vida, né? Por causa de um erro. Vida. É uma marca que não sai mais. Agora há pouco saiu uma notícia de um cara que ficou preso por estupro. Nós sabemos o que é que acontece quando alguém é preso por estupro, lá dentro da cadeia, certo? E então, o cara foi preso por estupro, estupraram ele dentro do presídio. Ele adquiriu doenças venéreas, AIDS, não sei o quê, uma porrada de doença. 15 anos depois, anularam o processo porque viram que não era ele o autor do crime. Aí chega o Estado com o quê? Um pedido de desculpa. Uma mísera indenização de 15 mil reais, 20. E a vida perdida.
E o cara que ficou preso tendo as piores experiências, sendo molestado, certo? O estigma social de um ex-presidiário. Praticamente 15 anos de tortura, né? E tortura é uma coisa Quanto absurda. equivale 15 anos de tortura na vida de alguém? Percebe? Então, assim, há mais injustiça em prender um inocente do que em soltar um culpado. Eu vejo isso com muita clareza. E então, essa coisa, assim, quando eu fui crescendo, eu fui vendo. Eu digo, não, tem que ser esse negócio mesmo. Para ajudar uma pessoa que está precisando de um benefício que o INSS, mesmo vendo a condição incapacitante dela, nega, sabe? Coisas desse tipo, gente que passa a perna em parente por conta de herança, sabe? Que morreu os pais e esquece que fulano é irmão. Não pode, certo? Então, essas injustiças que quando eu fui crescendo, eu fui vendo, eu vi, não, eu realmente tenho que ser advogado. Aí entrei no curso de Direito, caí na besteira de gostar. Estou até agora. Aí depois, como foi que surgiu assim, o sentimento de posso replicar esse conhecimento, ser professor? Você é ligado também à comunicação, né? Quem é apaixonado por comunicação, automaticamente uma coisa sai ligando à outra, né? Sem dúvida. Eu sou muito conversador, né? Eu sempre gosto de ensinar alguma coisa que eu sei. E uma coisa que eu trago comigo, André, sempre trouxe, desde a época do ensino fundamental. A gente aprende melhor se ensinar. Você exercita mais, né? Exercita. Porque o conhecimento passa a ser ativo. Intuitivamente eu fazia isso quando tinha um seminário para apresentar, por exemplo. É um trabalho de escola. Eu ficava em casa treinando, dando aula para as paredes, né? Falando sobre o conteúdo do trabalho do grupo. E assim por diante. E então, quando eu entrei na universidade, porque até o ensino médio e tudo mais, eu queria tocar violão. E ser advogado para me sustentar, porque eu sei que ganhar dinheiro tocando violão é bem difícil. Então eu digo, não, vou ser advogado para me sustentar. Só que quando eu entrei na universidade, o curso de Direito abriu minha mente de uma forma tal que eu vi que o mundo era um pouquinho além. Certo? E comecei a me apropriar da vida intelectual, e depois que veio a igreja, isso aumentou muito. Mas antes mesmo, já no curso de Direito, eu fui vendo esse mundo mais aberto que o direito trazia. O direito, por ser uma ciência aberta, precisa se comunicar com os vários tipos de ciências, com as mais variadas áreas. Como é que eu vou regrar um psicólogo se eu não entender o que é psicologia? O direito é quem regra, mas para regrar ele precisa entender psicologia. Como é que eu vou regrar a medicina se eu não tiver conceitos básicos de medicina? Como é que eu vou ver se houve omissão do Estado, por exemplo, na atenção a uma cardiopatia, se eu não estudar o que é uma cardiopatia? Até onde o Estado realmente pratica uma omissão? Percebe? Então, tudo isso eu preciso ir olhando para as variadas ciências, né? Para a ciência médica, para a ciência social, enfim. E então, quando eu chego no curso de Direito que vejo isso, eu digo, rapaz, é interessante. Lá já nas primeiras aulas eu fui me abestalhando. Aquele povo com aquele conversado bonito, os professores de paletó. A gente pergunta, por que é que tu dá aula de paletó? Dificilmente eu vou dar aula sem estar vestido de advogado, porque para mim aquilo ali foi importante. É uma identidade, né? Sim. Na verdade, né? Eu lembro que quando eu entrei, meu sonho era fazer direito, poxa. Quem me disse isso uma vez no podcast foi Rodrigo Piancó. É uma identidade. Ele disse, eu já consegui clientes, né, de estar, às vezes, no meu prédio, assim, uma pessoa olhar para mim e dizer, você é advogado? Eu tô com a causa aqui. É desse jeito. Já aconteceu comigo. Eu ia sair, o doutor é advogado? Eu disse, sou. Depois vamos conversar. Eu disse, entra no carro, botei ele no carro, a gente foi conversando e assim por diante. Então, para mim foi importante. Eu estava com aquela coisa, queria tocar violão e tal, mas tinha o sonho de fazer direito. Sempre tive. E aí, eu lembro que eu saí do ensino médio em 2012, fiz o Enem, passei, ganhei a bolsa para a Faculdade Boa Viagem, lá em Boa Viagem. Manhã não deixou eu ir. Mas foi uma confusão, porque você não vai morar em Recife, porque não sei o quê. E eu fiquei mordido de raiva porque eu queria cursar direito. Disse, vamos esperar o meio do ano, que abria de novo Enem, ProUni, essas coisas todas, né? O ProUni, o SISU, abria de novo no meio do ano. Eu tinha que ganhar a bolsa, André, porque eu não tinha condição de pagar. Ou eu era bolsista ou não estudava. Eu disse, então vamos lá. Aí esperamos o meio do ano. Pagar uma faculdade não é coisa fácil. Naquela época, mais difícil ainda. Difícil, Agora teve, sabe que tem muito incentivo, mas naquela época era mais complicado, difícil. Muito complicado. E então, no meio do ano, eu passei de novo para a FPV e fiquei esperando a segunda chamada da Unifip, em Patos. A época era uma das mais renomadas faculdades de Direito da Paraíba. Não sei como é que está hoje, porque eu não ando muito
por lá, né? Mas na época era topada, né? E então o prazo de matrícula na FBV dava para eu esperar o prazo do resultado da Unifip. Aí eu disse, pronto, eu vou esperar sair o resultado da FIP. Se não sair o resultado da FIP positivo, eu vou para a FBV. Ela disse, está feito. Aí eu fui e fiz uma promessa, né? Que eu sempre fui católico, embora tivesse passado naquele tempo muito afastado da igreja. Mas eu lembro que eu fiz uma promessa para Nossa Senhora do Remédio. E eu disse que se eu passasse na faculdade de Direito, eu subia as escadas do Monte de joelho. As escadarias do Monte, aqui de São José do Egito. E então saiu o resultado. Quando eu olho o primeiro nome da lista da segunda chamada na bolsa do ProUni, o meu. Eu disse, agora vou pagar a promessa. Rapaz, foi uma doidice amanhã em casa, né? Aquela alegria maior do mundo. E aí eu fui subir as escadarias do monte de joelho. Chegando lá em cima, rezei um texto agradecendo, paguei a promessa, vim embora para casa e tal. E aí entrei no curso. Ou seja, para mim, na minha cabeça, aquilo ali era um sonho que começava a se realizar. Quando eu passo a cara na porta da primeira aula, professor José Lacerda Brasileiro, um dos advogados mais éticos que eu conheci na minha vida toda. E ele estava dando aula de paletó. Eu disse, pronto, eu estou em casa. É o que eu quero. Eu estou em casa. Quando eu vi ele daquele jeito, eu disse, pronto, eu estou em casa. Isso aqui é meu lugar. E aí fui vendo, né, que o mundo era mais assim, né, que precisava disso, e fui vendo o talento que, de algum modo, eu tinha, né, para aquela coisa. Vários professores, por exemplo, pegavam respostas de provas minhas e colocavam como exemplo nas salas. Olha, o Felipe foi muito bom nisso, não sei o que, aí eu ficava todo importante. E fui me aprofundando no direito até o ponto de que eu vi, não, se um dia eu tiver chance, eu preciso ensinar, eu quero ensinar. Com os seminários, com aquelas coisas todas que faculdade proporciona, eu disse, não, eu quero ensinar. Até que apareceu a oportunidade de fazer a seleção da FASP. É que os professores da FASP só entram por seleção. E eu fiz a seleção e passei. E estou lá e estou muito feliz. Também já lecionei aqui na Faculdade Vale do Pajeú, né, que também tem essa preocupação em ter bons professores. Então, me convidaram e eu lecionei lá também. E para mim é uma alegria maior do mundo estar na sala de aula. Além de reciclar o meu próprio conhecimento para eu exercitar na advocacia, o contato com aquele povo é a coisa melhor do mundo. Aí nós falamos dessa paixão que você descobriu também desde cedo pela cantoria de viola e tal. Mas atrelado veio a paixão pela música, pela poesia. Como é que é esse processo, principalmente hoje, né? Que você é apaixonado, você sempre que pode. Você até uma vez chegou a comentar que eu queria que você falasse sobre isso também. Se eu pudesse viver da arte, eu viveria, né? Eu talvez tenha mais tempo, dividir mais um tempinho aqui. Como é que funciona essa paixão, na verdade, né? O André, a vida é tão pesada que se não fosse a arte, se não fosse a poesia, Deus sabe o que faz que ele me fez poeta por isso. A vida, ela pesa, às vezes, não porque a gente tem um olhar pessimista. Eu não gosto de pessimismo. É a coisa que eu mais tenho raiva no mundo. Uma vez eu estava conversando com um colega meu, aí teve agora há pouco a queda de um avião e tinha 70 pessoas a bordo, só morreu uma. Aí eu conversando com ele, eu disse, mas rapaz, tá vendo como é as coisas? Escapou 69 pessoas, morreu só uma. Aí ele, pessimista ao extremo, disse, se fosse eu, tinha escapado, aliás, morreu 69 pessoas e escapou só uma no avião. E se fosse eu, tinha morrido só eu, tinha escapado das 69. Eu digo, rapaz, deixa de ser pessimista. Disse, do jeito que eu tenho má sorte, uma vez a gente conversando nas correias da igreja, disse, vamos no monte rezar um texto e tal, aquela coisa toda, uma trilha, não sei o quê. Disse, é bom que a gente convida as cobras para rezar também. Eu digo, rapaz, você é pessimista demais. E aí, a vida já tem os seus pesos. Não que eu seja pessimista, mas tem. Né? Você chega perto, isso é a vida adulta. Você chega perto da data de pagar os boletos, começa a se apertar, não começa não? Que no meu caso aqui é todo dia. Você se aperta, não tem jeito. Às vezes é uma doença em casa, enfim, um carro dá um prego, parece que está tudo em paz. As contas estão tudo certo, aí o carro acha de dar o prego para você ter que arrumar dinheiro para ajeitar o carro. E assim por diante. Então, a vida tem os seus pesos. E é a poesia, é a música, é a arte como um todo. Eu não vou dizer só poesia ou música, que eu estaria sendo egoísta. Eu sou um amante da arte. A minha arte é poesia e música, mas há tantas outras. Por exemplo,
Quem pinta, sei lá, quem dança. Eu mesmo dançando, não dá para eu dançar, que eu sou duro que nem um poste. Pintar, eu não sei desenhar um quadrado, fica errado. Mas admiro tudo isso. E serve para, de algum modo, tirar um pouco. Não é para você se deslocar da realidade. Pelo contrário, a arte precisa estar na realidade. Mas é para você dar uma nova interpretação a essa realidade difícil. Ter hobbies também, né? Sim, e dar uma nova interpretação à vida. Por exemplo, se você pega a morte de Raimundo Jacó, aquilo foi uma coisa feia. Foi uma história feia na história do Nordeste. Né? Ele foi morto, enfim, encontraram o corpo de Raimundo Jacó, que era vaqueiro, uma tragédia. Tanto é que até hoje lá em Serrita tem a missa do vaqueiro. Por quê? Em sufrágio da alma de Raimundo Jacó. Aí, o que é que acontece? Vem a poesia e a música, pega uma tragédia dessa e transforma, reinterpreta, dá um novo sentido. Quem nunca ouviu? Numa tarde bem tristonha, gado muge sem parar, lamentando o seu vaqueiro que não vem mais a boiar, não vem mais. Ele não se deslocou da realidade, mas reinterpretou ela. Colocou beleza onde não tinha beleza. Percebe? Então eu penso que a arte é isso. Por isso que eu digo, disse outras vezes, digo a você, digo aqui no podcast, se eu pudesse viver da arte, eu viveria, porque sem ela nós não suportaríamos os pesos da vida. É uma música que ajuda a superar um luto, que ajuda a se livrar de um amor que a gente já não tem mais, que ajuda a roer, que às vezes roer faz parte. Viver o processo de luto de um amor que a gente não tem mais faz parte. Quem nunca roeu escutando música não cresceu ainda, certo? Então, certamente essas coisas todas, elas fazem parte. Então, se eu pudesse viver da arte, sem sombra de dúvidas, eu viveria por isso. Não é certo? Não posso, não tive a sorte de cair numa viralização de um TikTok da vida, de uma coisa desse tipo. Nem sei se um dia vou, mas independente disso, eu continuarei sendo um amante da arte. A advocacia, para mim, é também uma paixão. Mas é como eu disse, advogado eu estou. Amo ser advogado, não quero ser outra coisa. Amo ser advogado. Mas poeta, músico, eu sou. A gente morre com isso. Eu cito até um exemplo, sei lá. Às vezes o Alzheimer pega alguém. Não que, com a graça de Deus, eu peço a ele que isso não me aconteça. Mas todos estamos sujeitos. Pega alguém. E aí você perde toda a ciência. Você perde a ciência. Só não perde a música e a poesia. É impressionante. Pegue vídeos na internet, vários. Agora há pouco tem um vídeo de um tenor que eu vi, que está sofrendo de Alzheimer. Tenor de ópera, que é coisa difícil. E ele pegou E Luce van le Stelle, que é uma área de uma ópera de Puccini, extremamente difícil de cantar. E luce van le stelle, dolezzava la terra, stride a lucio dell'orto. E o tom vai subindo. O dolci bacio languide, carezze mentre o fremente, le belle forme di Sciolia dai veli. É ruim de cantar isso. Veja, eu aqui cantando sem preparo, já falta o fôlego. E ele, com Alzheimer, sem se lembrar mais nem o nome, quando escutou as primeiras notas de E Luce van le Stelle, ele executou do começo ao fim. É impressionante uma coisa dessa. Por isso que eu digo, poeta e músico, eu sou, morro sendo. Mas advogado, professor, essas outras coisas eu espero estar por muitos anos, inclusive. Mas há coisas que a idade, o tempo, a doença, o que quer que seja, não conseguem tirar da gente. Desse processo também teve o Felipe, que quase foi padre. Pouca gente sabe, né, inclusive, dessa história, né? Mas conta um pouquinho como foi, até essa paixão mesmo, paixão, eu digo, que a pessoa convive isso no dia a dia, né? É uma coisa que a pessoa, há uma ligação diferente, né, pelo catolicismo. E queria que você falasse um pouquinho dessa parte do Felipe, vou dizer assim, católico. Eu, no ano de 2014, tive uma experiência interessante. Uma colega me convidou, a mãe dela era da Pastoral do Dízimo, e me convidou para entrar com meu pai no Dia dos Pais tocando uma música de Padre Zezinho. E eu estava acostumado a prestar homenagem à minha mãe, a meu pai, como quer que seja, em evento de escola, ou em shows que fazia com a banda, a coisa toda. Bem, tocar uma música com um monte de gente, para mim era a coisa mais natural do mundo. Fui. Na época, o padre, eu era estudante de Direito já,
O padre era bacharel em Direito, que era Padre Hélio, então já me deu uma abertura maior. Porque na minha cabeça a igreja era a prostituta do Apocalipse. Não minto a ninguém. Esse era o meu pensamento da época. Até que, então, no fim da missa, o padre fez a homilia e eu fiquei encantado. Eu disse, eu nunca tinha visto uma homilia bem feita daquela, né? De fato, nunca tinha. E eu prestei atenção e tal, aquilo me soou diferente. Quando foi no final da missa, era a hora de entrar com meu pai cantando Utopia do Padre Zezinho. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. Passou-se. Vamos agora para a homenagem ao Dia dos Pais. O padre sentou-se lá, eu fui para aquela nave central da Igreja Matriz daqui. Quando eu dei o tom de Lá maior no violão, que olhei para a cruz, que fica acima do altar mor, que é aquele altar grande onde tem a imagem de São José, que olhei para a cruz, eu senti no coração uma voz dizendo, volta, volta. Eu não sei o que me aconteceu, comecei a tremer e botei para chorar. E eu, que acostumado a cantar em todo canto, não conseguia executar a música direito. Lá para as tantas, quando eu respirei melhor, aí terminei de executar a música e chorava a painha, chorava a igreja, chorava eu, chorava todo mundo, era aquela coisa. Eu disse, eu preciso voltar. Não sei por que eu preciso voltar. E preciso voltar. E fui voltando com o tempo, né, todas aquelas crenças que eu ia tendo sobre a igreja, que eu tinha sobre a igreja, foram caindo. Porque eu fui vendo a verdade. Até um dia que chegou a mãe de Juan, né, Lila de Jorge, como a gente diz. E Lila chegou para mim e disse, você tem o dom da palavra, que é tipo de pregação, aquela coisa toda. Você tem o dom da palavra. Agora, quando for pregar, use duas coisas. A escritura de um lado e o catecismo do outro. Para você não pregar nada que esteja em contrariedade com a doutrina. Eu disse, e tem essa história de catecismo? Tem. Comprei um catecismo. Era até um verde na época. Comprei esse catecismo. E comecei a ler o catecismo. Pronto. Ali, de fato, veio a conversão, por assim dizer. Ele me amou primeiro, ou seja, o primeiro toque foi dele. Volta e foi me dando aquela vontade de estar, de servir, de tocar, de fazer a coisa toda, até que eu pego o catecismo e começo a ler. Ele foi guiando até chegar no catecismo. Aí, quando eu estudei a doutrina da igreja, eu disse, não tem condições disso aqui não fazer sentido. Não tem condições. Aí comecei a minha busca desenfreada pela verdade pura e bruta. Para mim já era muito claro que aquela era a verdade. Mas eu precisava saber fundamentar essa verdade de forma profunda. E aí comecei a estudar os padres da igreja, né, os primeiros, né, que inclusive, por exemplo, você pega um teólogo protestante, qualquer que seja, ele lê os padres da igreja, os padres dos primeiros séculos, são os primeiros mártires, os primeiros cristãos. Né? Ele lê esse povo também. Para quê? Para ver se realmente aquele trecho da escritura, por exemplo, já existia, já era viável e tal. E aí eu comecei a me aprofundar na doutrina da igreja e tudo mais, e fui vendo aquilo fazer tanto sentido, e o coração ardendo sempre cada vez mais, até que um dia eu entendi que devia ser padre. Entendi. Disse, eu não posso. A história do gostar de ensinar, né? Uhum. Eu não posso guardar isso tudo para mim. E a única forma que eu tenho de algum modo, ensinar isso com mais precisão é indo para o seminário. Na minha cabeça era assim. Né? E fui para o seminário, fui muito feliz no seminário. Né? Estudei a filosofia toda. Aqui na diocese são 10 anos de formação, eu fiquei 5. Fiquei ainda a metade Nesse da caso, formação. para uma pessoa ser padre, ele passa por uma formação durante 10 anos. Isso, durante 10 anos. Fora o vocacional, porque eu fiz o vocacional também. Para ir discernindo, para a diocese ver se você leva jeito para a coisa, para poder lhe chamar. Até chegar na decisão de... Isso, para poder chegar no seminário. Depois que chega no seminário, você vai sendo formado, você vai sendo lapidado, aí você estuda liturgia. No nosso caso, nós estudamos grego, né? O grego Koiné, com o professor, um padre Augusto Eduardo, que era nosso professor, que é mestre em Sagrada Escritura, e assim por diante. Estuda a doutrina da igreja e tem a vida de oração, enfim. Até que estudo o curso de filosofia, que foi justamente até a filosofia que eu estudei, e em determinado ponto achei que precisava recalcular a rota. É uma coisa que muita gente me pergunta, te expulsaram? Não, ninguém me expulsou. Pelo contrário, graças a meu bom Deus, eu saí com as portas abertas. Né? Com o meu bispo, com o reitor, enfim, com todas as pessoas, né, de nossa formação. Então, eu saí com as portas abertas, eu não saí com nenhuma espécie de
brigue, de expulsão mesmo. Não saí com nada disso. Eu entendi que precisava sair por algumas razões, né, de cunho bem pessoal, inclusive, e que pedi para Deus me utilizar de outros modos. Bem, o que é que ele vai fazer daqui para frente, eu não sei. Sei que eu continuo sendo católico, continuo estudando a doutrina da igreja, né, que é uma coisa, você não estuda 2000 anos em 10. Está fazendo o que agora? 2014 está fazendo 12 anos, por assim dizer, que eu voltei a realmente estudar a doutrina, e cada vez que eu que eu abro um livro de doutrina, eu encontro uma coisa nova que eu não tinha visto anteriormente, e assim por diante. Continuo tendo a minha vida de oração, só que hoje recalculada em outra conjuntura. Eu tento, de algum modo, levar essa veracidade da doutrina, a veracidade de Deus, da igreja, na minha vida normal, né? E nada disso atrapalha viver na poesia, viver na música, pelo contrário, às vezes até ajuda, porque eu consigo chegar em outros lugares que, às vezes, eu de batina não tivesse chegado. E eu de batina teria chegado em outros lugares que eu de paletó também não chego. Mas a vida é assim, né? A igreja é um corpo, como diz São Paulo. E num corpo, cada membro tem a sua função. Se todos os membros fossem mãos, a gente não conseguia andar ou andava plantando bananeira. Não dá. Então é preciso que todos os membros, os olhos para ver, a boca para falar, os ouvidos para ouvir, as mãos para pegar, né, para apontar, para gesticular e assim por diante. Os membros concatenados com a cabeça, que é Cristo, e o pescoço, como se diz que é Maria Santíssima, né? A cabeça, o pescoço e o corpo precisa estar em unidade. E cada um, então, vai ter sua função. Eu espero que eu cumpra a minha até o dia de minha morte, quando espero, por misericórdia dele, não por merecimento meu, eu fecho os olhos aqui e abra vendo a visão beatífica no céu. E nesse processo, você aprendeu muitas coisas, né? Igual você disse, né? Teve que aprender outras línguas também. Automaticamente, eu acho que estudando lá até se empolgou também até cantar em outras línguas também, Sim. algumas coisinhas. Qual foi a que você gostou mais? Latim. Latim, sem sombra de dúvida. Latim é E por quê, né? Latim é a língua mãe da civilização ocidental. Eu sou enfático em dizer isso. Inclusive, hoje, sou professor de latim lá na faculdade do Sertão do Pajeú, lá na FASP, no curso de letras. Latim, por quê? Aprendendo latim, né, dessas línguas que eu aprendi por estudar a doutrina, aquela coisa toda, aprendendo latim, eu consegui de tabela matar metade de italiano, espanhol e francês. Sabe? Então, assim, francês é a mais elegante. É a língua, né, que você fala fazendo até o bico. O francês é elegante, italiano é pomposo. Mas o latim é a mãe. Não tem jeito. Então, eu lembro demais quando nós, inúmeras vezes, cantávamos no seminário, ao término das missas, Salve Regina, em Dominus Solenis. Salve Regina, Mater Misericordiae. No órgão, isso ficava uma coisa linda. Né? Quantas vezes nós cantávamos em grego também, o Kyrie, Kyrie eleison, no órgão, nas missas, a coisa toda. E época pascal, tinha um que eu gostava muito, que era O Filii et Filiae. O Filii et Filiae Rex Celestis, Rex Gloriae, Resurrexit Hodie, aleluia, que se canta na oitava de Páscoa, no cântico de entrada, é a antífona de entrada. É o filhos e filhas, o Rei Celeste, o Rei da Glória, ressuscitou hoje, aleluia. Aí, aleluia, aleluia. Agora, de todos, André, dos cantos e da língua eu já disse que é o latim, por ser pomposa, por ser a mãe do português, do espanhol, do francês, do italiano. A língua é latim, mas a música que eu mais gosto, em latim, é a sequência de Pentecostes. Mas aquilo é de uma beleza monumental. Deixa eu ver se eu lembro ela, o canto gregoriano, né? Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tue radium, veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium,
Consolator optime, dulcis hospes anime, dulcis refrigerium. Essa é a hora que a alma descansa. In labore requies, in estu temperies, in estu solacium. Uma coisa assim. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, vinde Santo Espírito, e emiti do céu, lucis tue radium, um raio de tua luz. Veni pater pauperum, vinde Pai dos pobres. Diante de Deus, André, eu e você, qualquer um de nós, por mais ricos que sejamos, por mais inteligentes, por mais poder que temos, seremos sempre miseráveis, pobres, que precisam, que para existir Ele nos sustenta na existência. Veni pater pauperum, vinde Pai dos pobres, veni dator munerum, vinde doador dos dons, veni lumen cordium, vinde luz dos corações. André, quantos corações precisam dessa luz? Aí consolator optime, ótimo, perfeito consolador. Consolator optime, dulcis hospes anime, doce hóspede da alma. Dulcis refrigerium, doce refrigério. In labore requies. E aqui eu paro a tradução, porque senão a goela tapa, que é no trabalho descanso. Inesto temperies. Na tempestade remanso. Ou seja, o Espírito Santo é tudo isso, de fato, o consolador, o ajudante, o tudo. Por isso que quando se cantava isso no seminário, quando a gente tinha uma oportunidadezinha de cantar uma coisa dessa em latim, eu ficava todo importante. Não pela língua em si, mas pelo que ela retrata. Exato. Felipe, quero agradecer, né, você ter vindo para cá para a gente fazer esse bate-papo, falar um pouquinho. Óbvio que vai ser inúmeras vezes você vai estar aqui, sempre falando isso, principalmente falando do que as pessoas precisam saber dessa parte. Que é igual você disse, conhecimento é para replicar e você vai fazer isso, então será um prazer. A LTV sempre de portas abertas, né? Você faz parte de tudo isso. Agradecemos de todo o coração. E queria que você mandasse um recado para todo mundo, né? Olha para aquela câmera, manda um recado, manda em português, se você quiser, você complete em latim, para a gente fechar com chave de ouro esse podcast de hoje, número 83 de Superação Podcast. Quero agradecer a todos os parceiros que fazem esse projeto acontecer, né? A Casa Shop Conceito, Guilas, Pizzaria e Petiscaria, e Solatec Mobile, Lema de São José do Egito, vai ter Eletroposto. Agradecer a todos os parceiros, todos que estiveram aqui conosco, acompanhando mais esse outro programa. Fica ligadinho na LTV, toda semana, sempre com muitas novidades. Semana que vem estaremos a semana inteira em Brasília, nós temos muitas novidades, vamos fazer a cobertura da Marcha dos Prefeitos, temos ministério para visitar, tem um bocado de novidade. Fica de olho na LTV e deixa para Felipe finalizar esse programa com chave de ouro. André, muito obrigado. A Elo sempre foi, como eu dizia no princípio, esse espaço de democracia, esse espaço de vitrine para os nossos talentos de Pernambuco, Paraíba, enfim, da região toda de ponta a ponta, até no Ceará, né? No sertão dos Inhamuns, onde a LTV também já fez coberturas várias. Desejo que esta emissora continue crescendo, cresça a ponto de mostrar que é possível, que no sertão do Pajeú a gente tem um projeto audacioso desse. Que o sertão do Pajeú não é só seca, é seca também, mas tem muito mais coisa. Que o sertão do Pajeú é, antes de tudo, talento, é, antes de tudo, garra, vontade de crescer, vontade de mudar e tem possibilidade de influenciar na história do Brasil positivamente. Essa emissora, esse projeto da LTV certamente é um exemplo disso. Conte sempre comigo, como você sabe que pode contar. Nossa paixão pela comunicação vai além. E eu acho que a gente tem muito em comum nesse ponto. Nossa vontade é ver a coisa funcionar, independentemente de ganhar rios de dinheiro ou não. A gente quer ver a coisa funcionar. E a você que está em casa, traga isso no coração. Tudo é possível. Se você não se prenda a uma faceta só de sua história. Às vezes nós temos talentos vários, dos mais variados tipos. E é possível conciliar todos eles com responsabilidade, com cuidado. Agora, nós nunca podemos esquecer daquele princípio vital, de onde nós viemos, para onde nós iremos, para onde nós partiremos. Então, saiba que é possível, vamos continuar juntos, ao povo de São José do Egito, a terra onde Deus andou, aquele abraço, vamos continuar caminhando, foi um prazer
estar aqui com vocês e eu concluo com a jaculatória que dizem os apresentadores da Rádio Vaticana quando terminam as transmissões e emissões em ondas curtas. Laudetur Jesus Christus.